dia, Voz do Trabalhador. Essa semana nós temos um trabalhador ilustre. É o nosso convidado. Eu não sei se vai ser assim, contar as histórias, se ele vai poder contar tudo da vida dele, da família que eu conheço, que é um amigo muito, 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 muito fofo. Deixa eu ver o que mais. Eu nem sei quais as palavras, porque eu não estou conseguindo hoje aqui conter a minha emoção. Então, aprendi muito com ele, principalmente nessa parte aí de TV, né, de estar nesse meio hoje, flertando, né? Porque todo advogado gosta de ficar flertando em tudo que é área. Mas, enfim, o nome dele é Edgar Boturão, é esse querido aqui, né, amigo, foi meu professor aqui, ó, de jornalismo, que eu não fiz jornalismo, mas que está me ensinando, né? Nós temos aí a bancada trabalhista que ele iniciou e com vários convidados também já falando, né, dos problemas do trabalhador, trazendo os sindicalistas. Então, é um dos programas aí de maior audiência na Baixada Santista, né? Que é do Edgar Boturão. Enfim, é até difícil apresentá-lo, mas ele vai contar um pouco da história dele, que faz parte da história aqui da Baixada Santista. Ele também é político, já foi candidato à Prefeitura de Santos. Falou em política, ele fica vermelho. Ó, uma coisa que deixa o Boturão nervoso, vocês vão ver, é falar de política e falar de um determinado candidato. Ele se transforma, não pode falar o nome desse homem, que ele fica assim muito nervoso. Mas enfim, meu querido Edgar Boturão. Olá, querida. Olha, tudo bem? Que prazer te receber aqui. Prazer é meu, obrigado Olha, pelo convite e eu que te muito agradeço. mais obrigado ainda por esse exagero aí Por em torno tudo, do meu nome. Por tudo. Não mereço tanto. Vocês sabem que eu fiz contato com o Bianchi, né, através dele. Enfim, toda essa mídia aí que hoje eu tô, o Bianchi que eu tenho trabalhava com a amizade, gente, é graças ao Boturão que me apresentou, me abriu todas as portas, né, Boturão? Artigos. Nem todas, você já tinha muitas abertas. Olha, e né? você não vai... Eu tenho um projeto aí com ele, que é o nosso livro. O livro? Vai ter que sair esse livro. De livro. quê? Memórias? Não, do nosso trabalho escravo, vai ter que sair. Infelizmente, né? Vai ter que sair, infelizmente. Triste, né? Tá nos nossos projetos. Vergonhoso. Ele pensa país, que eu esqueci, né? eu não esqueci. Mas, querido, E aí, todos Thelma? nós já sabemos, né? Que onde ele nasceu, que De time ele Santos. torce, peraí. Santos, apesar dos pesares, né? Apesar desse presidente horroroso que nós temos, sou santista. O homem troca de um monte de coisa, mas não troca de time, né? Então, é até a morte, né? Boturão, tu é nascido em Santos, qual é o bairro aí Que eu nasci? você nasceu? Eu nasci na Casa de Saúde. As Casas de Saúde, acho que é bairro do Boqueirão, né? A Casa de Saúde de Boqueirão. Boqueirão, né? Você sempre morou pelo Boqueirão? Boqueirão, ali, em Baré. Tua infância, adolescência. Também. Sempre por ali. Todo né? ali nessa lista. Agora vamos falar da vida laboral, trabalho. Trabalho. Qual foi o teu primeiro trabalho? Onde você começou? Qual Como foi jornalista. o sonho aí de ser esse grande jornalista? Você sabe que eu trabalhei no café, né? Trabalhei com distribuição de medicamentos, né? Uma série de coisas. Fiz jornalismo já mais velho, né? Um pouquinho, né? Ah, é? Exatamente. E aí me achei, né? Exatamente, na vida, né? Mas eu trabalhei com corretagem de café na Rua 15, Rua do Comércio. Que legal. Trabalhei com distribuição de medicamentos, ao lado do meu pai, que era macaco velho, né? Nessa área, enfim, era uma figura muito respeitada. A tua família né? toda vem dessa área da saúde, né, Boturão? Alguns são médicos, laboratório. Né? Mas tem muitos advogados, tem mais advogados do que médico na família, mas a fama ficou mais para os médicos, né? Sim. Mas eu passei por outros caminhos, né? Então, aí me achei na Faculdade de Comunicação de Santos, a Facos, né? Na Unisantos. E comecei, na verdade, fazendo uma assessoria lá com alguns colegas para a Associação Comercial e Industrial de Cubatão, a SIC, né? Fizemos um jornalzinho lá no começo, enfim, né? E depois, profissionalmente mesmo, comecei na Rádio Tribuna, a época que ela era afiliada à Rede CBN. Sim, CBN Brasil. Era Tribuna, a rádio era a Rádio Tribuna, não tinha programação local, mas a programação era da CBN, Sim. Central Brasileira de Notícias. O Heródoto Barbeiro e aquele timaço todo que a CBN tinha, né? Nossa, convivi muito com o Heródoto, tive muito com ele em São Paulo, enfim, né? Uma figura extraordinária, um dos mais
inteligentes da área de comunicação que eu tive a oportunidade de conviver, né? Aprendi muito com o Heródoto. O pessoal muita gente dizia que eu era o Heródotozinho aqui, né? Eu acho que eu peguei um pouco do trejeito dele, como ele apresentava e tal, porque você tinha que manter um certo padrão aqui, né? Na apresentação. Ele ainda está na cultura, né? O Heródoto Barbeiro, não, ele foi para Record News, né? E agora acho que ele está afastado, está só com as redes sociais dele, né? Sim. O HB lá. Então quer dizer que um dos Digita teus HB mestres foi esse filósofo, na verdade. Ele é um não, o filósofo. Heródoto é um craque, é um historiador, né? E tem uma frase dele que é brilhante, né? Quem conhece história compreende o presente e vislumbra o futuro, né? Eu nunca esqueci desse ensinamento. E é realmente verdade, viu? Que legal. Se você procurar coisas do passado, coisas que aconteceram há 50, 80, 100 anos atrás, 200 anos atrás, você vai ver que muita coisa que acontece tem uma certa relação, né? Lógico que parâmetros diferentes, né? Mas, na verdade, na faculdade a gente teve outros mestres, né? O Ides Fonseca, Dirceu Fernandes Lopes, né? Mas quer dizer que essa Gerson Moreira Lima, figuras assim, doutores em comunicação. Essa tua postura com essa vozeirão todo, então... O vozeirão é nato, né? Já foi nato, aí você já trabalhou nessas áreas e... Não, agora vou para o jornalismo. E aí você começou... Na verdade, eu era apaixonado por jornalismo esportivo, narração esportiva e tal. Mas nunca tinha me aventurado, entendeu? Aí eu comecei a trabalhar numa série de áreas aí, né? Precisava faturar também, ganhar o meu dinheiro, né? Lógico, sim, né? Sim, tem que Ninguém aliar vive de brisa, né? Não pode ficar na sombra do pai a vida toda, né? Tudo tem limite. Uhum. Aí fui para o comércio, fui para a área de corretagem de café, não é? Tive sócio, depois fiquei sozinho e tal, aí... As coisas mudaram muito, né? Sim. Corretagem de café aqui na Praça de Santos miou muito, caiu muito, né? Porque as empresas foram todas para o interior, afora e tal. Varginha passou a ter Porto Seco, então os exportadores compravam café por lá e tal. E aqui deu uma queda, né? E até hoje você vê muito menos gente. Você falou, agora eu vou para o jornalismo. E aí o esporte era mais o meu objetivo, enfim, né? Mas as coisas foram mudando de rumo, né? Você queria lá narrar o Santos, né? Eu também, né? Vitórias, também. Vitórias, mas se eu fosse narrar o Santos hoje, ia chorar com o microfone na mão, né? Infelizmente. Aí, quer dizer, você ficou na tribuna 10 anos. CBN, 10 anos. CBN Tribuna, depois 10 anos, fui chefe da CBN, fui chefe da Tri TV, canal 16 da NET, aí era diferente. Que legal. A rádio era nossa com a programação da CBN, aí era diferente. A TV era da NET e a programação era nossa, da Tribuna, né? Sim. E lá tinha um programa chamado Fórum. Tinha um programa chamado Fórum na CBN e o Fórum da Tri TV, né? Onde a gente entrevistava as personalidades aí da cidade, da região, enfim. Para a gente voltar ali, o Basicamente. perfil trabalhador, tudo isso você estava registrado, né, Botrão? Registrado. Era tudo registrado na sua Tribuna, época. sim, era registrado, né? Tá. Carteirinha lá, bonitinha. Carteira de e tal. trabalho. 13º, férias proporcionais, fundo de garantia, tudo Horas que você imaginar. extras. Como que era essa jornada aí? 10 anos? Não, uma boa. Eu comecei sempre tranquilo com um assim. amigo aí, que eu tenho uma amizade com ele até hoje, foi nosso professor, né? Regula a idade comigo, até o Ricardo Musa, que trabalhou também em rádio em São Paulo, na Excelsior, na Globo, foi assessor do governo do estado, na época do governo Fleury, né? E o Ricardo Musa foi nosso professor e ele foi o fundador aqui, foi ele que trouxe ele trouxe não, né? O Grupo Tribuna é que trouxe, a família Santini que trouxe a CBN, mas o Musa foi o primeiro chefe, né? E abriu um espaço para mim, para mais 3, 4 colegas aí que começamos lá, né? E daí fomos embora, né? Até a rádio ser vendida, e aí eu abri uma empresa, né? Para prestação de serviço, para ser CPJ. Saiu da CLT e passou a ser pessoa jurídica. Ainda fiquei na CLT um tempo com a Tri TV, né? E aí fiz assessoria de imprensa, trabalhei para a deputada Maria Ângela Duarte, trabalhei com o Edmur Mesquita na Fundação SEAD em São Paulo, e trabalhei sempre na assessoria na PJ, no PJ, assessoria de imprensa. Fiz uma assessoria prestação de serviço para a CDHU em São Paulo. E aí fui para a Rádio Tribuna, montei um programa na Rádio Atlântica, montei outro na Rádio Cacique, em sociedade com o saudoso, né, querido, falecido infelizmente há pouco tempo, José Rubens Marino, né? Montamos lá um programa, era de jornalismo, entrevistas, debates, e um programa de esportes na Rádio Cacique. E aí fui para a Rádio Cultura e VTV, né? Na sequência. A VTV, a época filiada à Rede TV, né? E aí montamos um programa chamado Ponto de Vista. Ali surgiu o Ponto de Vista. Né?
Ali começamos, né? Que ano, entrevistas, Boturão? debates. Que ano, mais ou menos? 2004, acho. 2004? Né? 2004. Nossa, também... 23, vai fazer 20 anos, já 19 anos. O tempo passa, né? Nossa. E aí o programa começou de um jeito, né? Meio tímido e tal. E cresceu, né? Uma audiência interessante, até a gente foi tendo e tal, né? Mas aí tudo é custo, né, Thelma? Esse que você falou, do Opinião, ele já... Você do ponto de vista da VTV? Eu te vi também, acho que... No Opinião, no Opinião. No Opinião foi depois. Foi bem depois. Começou, então, primeiro foi o Ponto de Vista, já, 2004. Eu saí da Tri TV, saí da Tri TV, mas antes da Tri TV eu fiz a Band. Ah, não tá dando para acompanhar, viu como é que é jornalista? Eles deixam a gente confuso. Mas é assim, o objetivo é esse, né? Pode ser tudo certinho, né? Fica muito confuso. Tá, olha, já tá... Fica tudo muito igual. Sim. Antes, em 2000, eu fiz a Band. Estreiei em televisão na Band Litoral. Não era um canal como a gente tem aqui, a Tati, né? A Tati TV, ou TV Tati, na verdade, né? TV Tati Band Litoral. TV Tati Band Litoral, que é uma emissora local, regional, né? Afiliada à Rede Bandeirantes, né? Era diferente. A Rosicler Veloso, que era uma produtora, né? Ela tinha um contrato, né? E tinha uma liberação, né? Uma representação da Band. Então, ela tinha um estúdio, né? E ela criou um programa chamado Baixada Urgente, que nada mais, nada menos era do que um programa de discussão, debate, aquela coisa toda, né? Só tinha espaço para o âncora, no caso fui eu escolhido, e aqui um convidado aqui, um convidado aqui, né? Só, era isso que rolava, né? E o cenário não era foto, não era painel, não era nada, era um cenário mesmo. Tinha uns predinhos, né, que a pessoa desenhou e tal, em volta. Era legal, mas não durou muito tempo, né? Porque era muito complicada, não tinha uma estrutura como uma emissora, então você tinha que gravar 3 programas de um dia, 2 dias depois gravava mais 2, e aí o motoboy levava a fita para São Paulo e a rede disparava por lá, né? E aqui tinha uma liberação, mas não era um canal, uma estrutura como você tem hoje aqui, né? Como tem outras estruturas tantas, né? Aqui porque, na verdade, ela é dinâmica, né, Boturão, a comunicação, e a tendência é ser cada vez mais tecnologia, menos estúdio, menos pessoas trabalhando, né? Não, tudo mudou muito, né? Com esse crescimento aí das redes sociais, aí a coisa Como vocês viram, ele é um dos fundadores aqui da nossa Baixada da Comunicação, que são tantos trabalhos que nós nos perdemos aí um pouquinho no meio do caminho, mas o âncora aqui da nossa TV, né, regional. Nós vamos continuar, agora é um break, né? Tem um break. Vamos respirar, tomar água. Você vai tomar uma aguinha, vai respirar. Nós já voltamos para ele continuar contando a história da TV, como começou, rádio e onde nós estamos hoje, principalmente no que aliás, âncora, né, queridos? Não precisa dizer mais nada, tá? Aguardamos vocês. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Então estamos voltando, queridos, com o nosso Edgar Boturão. Ele contou aí muitas histórias da comunicação, né? Porque nós podemos observar que ele é um dos âncoras aqui da Baixada, na rádio, TV, e na época dele ele mesmo estava falando, olha, era a rádio que mandava a fita para São Paulo, e ele está vendo toda essa mudança, né, Boturão? Tu está acompanhando assim de cadeira toda essa mudança da TV. Hoje nós temos, principalmente jornalistas, questão de problemas de imprensa que está tendo em várias... Só para a gente não entrar muito na política, que eu sei que você vai ficar vermelho, não. Mas os jornalistas estão sofrendo muito aí principalmente no ex-mandatário que nós tivemos, né, no governo passado. Começou uma nova era agora aqui no Brasil também. Como é que você está vendo agora, assim, você vai falar um pouco do teu programa também, né, do ponto de vista, mas eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você viu a evolução da comunicação nessa época sua aí, e hoje, né, praticamente todo mundo em casa, e também muito, né? Com esse nosso ex-governante aí, imprensa sofrendo um cerceamento. 2 perguntinhas básicas. E maus tratos, né?
agressões, enfim, acho que demorou muito, né, para o sindicato dos jornalistas, para a ABI, né, Associação Brasileira de Imprensa, para as grandes emissoras tomarem uma posição, né, simplesmente numa entrevista, né. Só que isso deixou sequelas, né, essas agressões aí do ex-presidente a jornalistas, repórteres, especialmente a repórteres mulheres, né, e tem uma predileção, é um covarde, né. Um amigo meu cunhou uma frase que é histórica. O ex-presidente é o maior vagabundo público da história da República. Ele nunca fez nada na vida, está milionário. Isso é um parênteses, né? Agora, ele é um covarde, né, porque ele mira, né, exclusivamente ou fundamentalmente jornalistas mulheres, né? Tem várias aí que sofreram agressões completamente desnecessárias, sem o menor sentido por parte dele. Só que isso gerou sequelas. Tivemos um caso aqui recentemente no litoral norte do estado, quando teve aquela chuvarada, muita gente ficou desabrigada, o presidente Lula veio, o governador Tarcísio veio, enfim, né? E num determinado condomínio lá, agrediram uma repórter, uma jornalista, não me lembro agora de que veículo era, Estadão, o Folha de São Paulo, não me lembro exatamente, né? E em outros lugares por aí afora, jornalistas, até no ponto de vista, né, que você participa com a gente toda sexta-feira, eu já falei várias vezes, acho que a Faculdade de Comunicação, ou os veículos de comunicação, tem que dar um treinamento de defesa pessoal, à parte, né, para os repórteres e para os cinegrafistas. Pô. Quando sentir que o bicho vai pegar, que vai ser agredido, larga o equipamento na mão e sai na porrada. Tá pensando o quê? Pô, o jornalista está aí para apanhar? Não é isso. O jornalista está trabalhando, debaixo de chuva, debaixo de sol, não é? Com o equipamento na mão, o cara com o equipamento de filmagem, o cinegrafista, né? A repórter ou o repórter carregando o microfone, aquela coisa toda, tendo que anotar o que está acontecendo, né? É um trabalhador como outro qualquer. Tem que ter um pingo de respeito com a profissão, né? E tem acontecido muito, não só também nessa questão política de agressões, mas também de maneira geral. No geral, né? O repórter faz uma pergunta que o cara não gosta e acha que sai na porrada. Agora, tem muito a ver com o ex-presidente, né, que criou esse clima, criou essa situação de que vale tudo, pode tudo, entendeu? E não pode tudo, né? O repórter, a pergunta não desagrada ninguém, você faz uma pergunta, tá certo? Se você, como entrevistado, achar que vale a pena responder, você responde. Se você achar que não vale a pena, você se nega a responder, é um direito seu. Agora, por que sai para agressão, né? Agressão verbal, agressão física, entende? Não tem cabimento. Né? Hoje em dia os jornalistas têm sofrido muito, né, Boturão? Muito, você já teve algum problema? A carreira é muito difícil. Lá no teu programa já houve algum problema? Nunca sofri um processo, né? Cobri as eleições mais difíceis, mais complicadas em Santos, em São Vicente, em Cubatão, debates acirrados com torcidas, debates em câmaras municipais, debate em igreja, debate dentro de igreja, como aconteceu em Guarujá uma vez, enfim. E nunca aconteceu nada, eu sempre procurei seguir uma linha bem equilibrada, bem reta, não é? Abrindo espaço para os dois lados, como o jornalismo ensina a gente a ouvir as partes, Sim. enfim, né? Ser extremamente democrático, enfim. Eu tomei uma postura um pouco mais radical nos últimos 4 anos, porque o Brasil viveu um desgoverno, né, completo, e com essa boçalidade aí que foi implantada no país. Abriram as portas para a boçalidade, né, e os jornalistas, os repórteres de maneira geral, né, o repórter é a alma do jornalismo. Sim. É a alma do jornalismo, é o cara que vai na rua buscar informação, né? Lógico que você tem o âncora, você tem os editores, o editor-chefe, tudo isso faz parte de um grande sistema, né, que funcionava bem, né? Hoje, com redes sociais, aliás, um recado que eu queria deixar aqui, né? As redes sociais servem para muita coisa boa, muita coisa ruim também, né? Então, quando você quiser ter uma informação, né, correta, procure os veículos de comunicação. Aqui na Baixada, procure sempre a Band, a Tati Band, a Santa Cília TV, a TV Tribuna, a VTV e a Record, e todas as emissoras concorrentes nossas, co-irmãs nossas, né, mas que fazem jornalismo sério, né? Tem pauta, né, tem apuração da informação, tem tudo isso que pelas redes sociais você não vai ter. Não acolha uma informação só porque você gostou daquilo que foi postado, que passaram para você. Você pode estar colaborando com uma fake news que pode trazer grandes problemas para outras pessoas, né? Isso é um problema terrível que nós estamos vivendo. Então, exatamente, essa tecnologia que trouxe as redes sociais,
Ela tem interferido muito aí no cotidiano das pessoas, né? Muito, e trazendo muitas fake news, notícias que não são reais. E muita gente que acha que aquilo que recebe, aquela informação que recebe, não é? Ela condiz com aquilo que a pessoa pensa, né? Sim, com aquilo que sim. agrada a pessoa. No que ela vê a informação, ela não checa, não vai saber se aquilo, não procura saber se aquilo tem fundo de verdade ou não, já sai passando para frente e acabou, né? Olha, tá vendo? Como eu falei, as pessoas, infelizmente, elas querem ter razão, muitas vezes, né? Sim. E nessa de querer ter razão, tá vendo? Como eu falei, tá, olha aqui, tá, e passa para frente. E é uma fake news, é uma mentira, uma bobagem para ser desmentida ali na esquina. Mas também a mídia sempre teve um papel assim, digamos, de querer... você concorda de querer favorecer alguém? Não, as emissoras... A mídia, as grandes, a gente está falando as cabeças das de grandes. rede, as grandes redes, as grandes emissoras. Você acha que tem um pouco de verdade? O jornalismo, na verdade, também ele dá uma direcionada? Não. Ou você acha que não? Tem formas e formas de você tratar a notícia e a informação. Dependendo de cada veículo de comunicação, você tem um tratamento, às vezes pode ser um pouco diferente do outro, porque cada um tem os seus interesses, né? A gente aprende na faculdade, né? Desde que você tenha um professor experiente, né? Correto e sério, né? Que você tem a liberdade de empresar, não tem a liberdade de imprensar. O que não significa que você vai deixar de fazer o seu trabalho, né? Sim. Você vai para a rua, você faz a pauta, né? Recebe a pauta como jornalista, como repórter, vai para a rua, recolhe informações, faz a sua matéria, a matéria vai para o editor. Antigamente era assim, né? Hoje mudou um pouco, né? E o editor passa, faz o título, aquela coisa toda e vai para a chefia, né? Se a chefia mudar alguma coisa, problema da chefia é com o dono da empresa. Não é problema seu como repórter ou como editor, né? Agora, você não vai bater de frente com a empresa. Você pode bater de frente uma vez, você vai perder, 2 vezes você vai perder, na outra você vai me mandar embora. Tá certo? A empresa tem uma linha, né, de conduta. Isso você não pode fugir. Sim. Né? E o jornalista, ele tem que seguir aquela linha daquela emissora que ele está contratado. Não tem como você fugir. Se ele não tá concordar... Se ele não concordar, algumas emissoras dão mais liberdade, outras dão menos liberdade, enfim. Mas o jornal, a empresa jornalística, né, a TV, a emissora, o rádio, enfim, né, eles têm uma linha de conduta e o dono, né, tem sempre um interesse, algum interesse na área política, na área econômica, né, e você não pode fugir muito disso. Né? Agora, você tem a liberdade de fazer a sua matéria com a sua consciência, tá certo? E você entrega a matéria de acordo com o que você obteve de informação na rua. O editor vai olhar a matéria e tal, corrige uma coisa ali ou outra e tal. Se a matéria não sair no dia seguinte, ou se a matéria não tiver alguma modificação, enfim, o erro não foi do repórter, né? O repórter cumpriu com a sua missão. Agora, conforme a coisa vai filtrando na hierarquia, né, para cima, às vezes as coisas podem mudar, a gente não pode negar isso, né? Sim, sim. E depois, aí você montou, agora vamos falar, montou o Ponto de Vista, que já vai completar. 7 anos, né? 7 anos. Pela VTV. E VTV começou, o primeiro Ponto de Vista foi na VTV, né? Que hoje é afiliada ao SBT, mas antes era afiliada à Rede TV, né? E agora eu montei de novo, inclusive até conversei com o pessoal da VTV, com a família Mansur, enfim, para, olha, quero o nome do programa e tal, vocês não estão usando e tal. Não, pode ficar e tal, fica à vontade. Eu não queria usar opinião, né? Porque a opinião marcou muito tempo, a época da TV Mar, né? Depois da Record, a época do Gastone, né? O saudoso Gastone. Você era da época do Gastone, né? Eu trabalhei não cheguei a trabalhar com ele, né? Mas participei várias vezes lá do Opinião com o Gastone, né? Grande figura, né? Cabeça assim, extremamente privilegiada, né? Sim. Ele criou esses programas de debates e tal, né? Debate político, no horário da 1h, 1h30, enfim, né? E aí eu falei, olha, eu não vou criar opinião, porque fica um negócio estranho, esquisito, entendeu? Então eu queria o Ponto de Vista que já tem uma similaridade comigo, né? Já fiz o programa com esse nome. Não, pode fazer e tal, não tem problema. Montamos o programa e estamos aí até hoje, né? Discutindo, debatendo. Às vezes fura um convidado, às vezes tem um problema de microfone. Mas já está consagrado. Mas a gente, é um dos programas que tem maior audiência. Eu agradeço aqui da muito a família Baixada. Teixeira, Marcelo Teixeira principalmente, pela confiança, né? Nunca, jamais, em tempo algum, é bom ressaltar aqui, né?
me pediu absolutamente nada, né? Para o lado do bem ou para o lado do mal. Entrevista uma pessoa que é amiga minha, nunca. Olha, eu não quero não sei quem, alguma pessoa na minha emissora, não sei o quê, nunca, jamais. Eu levo quem eu quiser, eu não levo quem eu não quiser. Então o programa tem a minha cara, a companhia do Marco Santana, né, que é um jornalista que participa com a gente, faz a produção, comenta com a gente também, né, já esse tempo todo, né. E agora está no YouTube, né, o Ponto de Vista. Ponto de Vista no YouTube. A gente estava no YouTube da TV, né, mas preferimos colocar o YouTube do programa, né, acho que fica que é legal também, mais interessante, né. E acho que o programa vai bem, né, dentro das suas limitações. É um programa que procura cumprir, né, informar, né, o cidadão, o santista, né, a população da Baixada, sobre o que acontece por aqui e pelo país, né? Debate mais amplo, para não ficar aquela coisa meio paroquial também, né? Falar ali do buraco da rua, enfim. Isso você vê nos telejornais, né? O problema da população reclamando da rua, quebrou o semáforo, não sei o quê, né? Choveu muito, alagou ali, aquela coisa toda. Eu sou testemunha, né? Nós temos todos os temas lá. Nacionais, liberdade, internacionais. Graças a Deus. Liberdade total também, liberdade total. Isso eu agradeço, repito, agradeço muito a família Teixeira, né, a direção da TV Santa Cecília. Bom, querido, chegamos ao Acabou? fim. Acabou, você viu? Foi rápido, hein? Você vê? No teu programa a gente fala 1 hora, tem que ser 2. Tem que ser 2. Aqui 30 umas minutos. 3h30 a gente termina. Mas olha, querido, eu queria te agradecer. Eu que agradeço, Thelma. Obrigado, pelo espaço, obrigado pela homenagem. Esse trabalhador ilustre que Deus me abençoe e eu posso compartilhar e dar a presença dele, né, no meu meio social, nas minhas amizades, querido, tá? Eu que ele, agradeço a esposa bastante dele, a você. As oportunidades todas também, né, Boterão aí na TV. E é o nosso âncora da Baixada, né? Eu não canso de repetir, brincar sempre com ele. Um dos, tem outros tantos. Graças a Deus a Baixada Santista aí é pródiga, repleta, né, de profissionais, né? Principalmente o Irineu lá da... Nossa, aquele... Você olha para ele e você já fala âncora. Luciano Fatioli, deixa aqui um abraço, amigo Luciano Fatioli, grande âncora da TV regional. Sim. É isso, meu querido. Obrigado, e muito Thelma, obrigada pela todos, participação. Tá bom? Obrigado a você. Tá. Um abraço para todos e todas. E domingo que vem estaremos aqui, mais uma vez, entrevistando mais um trabalhador. Obrigada.